Vivente Andante. Ouve aí, gente boa, Vivente Andante na Terra, aqui com o jornalista Álvaro Talarico, eu mesmo, e hoje a conversa é sobre teologia do corpo com Maria Célia Reis Silva, psicóloga especializada em clínica fenomenológico-existencial com licenciatura em filosofia. Ela escreveu o livro Teologia do Corpo, um tesouro escondido e Psicologia da Sexualidade e da Moral em Carol Cotilha, que é o nosso querido Papa João Paulo II. Ouve aí. Maria Célia, Teologia do Corpo. O que é isso? Álvaro, então, primeiramente, obrigado pelo convite. E a catequese da teologia do corpo são esses estudos, né, de São João Paulo II sobre o amor humano, onde ele faz e se aprofunda nas questões de como Deus se manifesta por meio das nossas questões corporais, né? Então, como o amor humano prefigura e é sinal dessa característica, né, do amor divino de Cristo pela Igreja. Uma das bases da teologia do corpo é a questão da castidade, né? O catolicismo, ele prega essa castidade de que um casal só deveria fazer sexo visando a reprodução. É isso mesmo, Maria Célia? Álvaro, com certeza não. Vamos começar aí pelo conceito de castidade, né? Castidade em si é o ordenamento das nossas forças e talvez até a gente pode chamar movimentos afetivos, né? Um certo ordenamento psíquico das nossas emoções, né? Então a castidade é isso, principalmente no Catecismo da Igreja isso fica muito claro, né? Que a castidade é a gente ordenar os nossos afetos, a nossa libido, toda essa força no sentido da sexualidade para um caminho ordenado, né? Para o amor nesse sentido, nos educar para amar. Isso é castidade. Agora, a questão do sexo e a reprodução já é outro fator. Por quê? A gente percebe assim, toda a tradição cristã que a sexualidade ou até em si a própria relação sexual ela tem dois caminhos, né? Um deles é unitivo e o segundo procriativo, né? Até porque se a gente for pensar só no nível procriativo, a gente ia cair num problema muito complexo no sentido moral utilitarista, né? Porque separar esses dois fatores, unitivo e procriativo, é quase que a gente querer comer um pudim e não querer a caloria que aquele pudim nos dá, né? Ou então a gente comer o pudim e só querer a caloria e não querer o sabor, o gosto do pudim, né? E aí a gente vai trazendo para as questões até psicológicas, por exemplo, os transtornos alimentares, né? Quando a gente vê a bulimia, a anorexia, ela é isso, é você querer o pudim, mas não querer a parte calórica, né? É você comer, mas não querer sentir prazer com o alimento, né? Então tem todas umas questões aí que iriam para um lado patológico das questões de transtorno alimentar. E também a questão da sexualidade, se a gente separa tanto esses fatores procriativos quanto unitivo, o que é unitivo? É essa união do casal, é a questão própria do afeto, né? Porque em nenhum momento a igreja e a teologia do corpo vai falar da sexualidade somente para procriar. Isso é animal, né? A gente não só está saindo do nível utilitarista, como a gente está animalizando a sexualidade, de forma alguma. Né? A teologia do corpo vem para enobrecer isso, né? De forma alguma. A gente pode falar como o Nietzsche diria, né? Que o cristianismo quis matar o Eros, né? Na verdade, o cristianismo que Nietzsche conheceu é um cristianismo protestante, puritanista, né? E a gente poderia, não dá para aprofundar aqui, mas não é bem por aí, né? Então, na verdade mesmo, a verdade concreta aí, e mais ampla, essa visão de sexualidade da teologia do corpo quanto do cristianismo, do catolicismo especificamente, é colocar e elevar a sexualidade, né? Não permitir que ela seja algo somente biológico, mas ela é algo pessoal, né? Ela é algo que atinge a nossa humanidade como um todo. E aí o Papa até supera esse nível personalista só da pessoa e também coloca a sexualidade nesse âmbito do divino, né? Ali, nas questões de sexualidade também tem uma fagulha do divino, tem algum aspecto aí de elevação, né? Algo que Deus nos dá como sendo a mesma expressão usada no Apocalipse, né?
essas núpcias do Cordeiro, ou seja, como também está muito presente no Salmo, a expressão gozo, né, para falar do céu, da eternidade, né? Porque toda a teologia do corpo vai nesse caminho. Ela busca, de fato, colocar, né, esse sinal do amor humano como sendo um significante, um signo mesmo do amor divino, né? Então, todo amor humano aponta para um amor maior, que é um amor divino. Então, o matrimônio nessa terra aponta para um matrimônio celeste, né? Para esse gozo da eternidade, enquanto o céu e o nosso encontro com o amado da nossa alma, uma expressão muito comum entre os carmelitas, né? Em São João da Cruz e Santa Teresa. Mas acho que vai por aí. Uma coisa que eu gostei nessa metáfora que você trouxe do pudim é que não nega o prazer, né? Não nega a sexualidade, mas sim visa direcioná-la por uma questão até de um amor divino. É isso? E aonde entra a questão do significado esponsal do corpo nisso? Isso mesmo, Álvaro, você compreendeu bem. De fato, a igreja e essa concepção cristã católica de sexualidade não só não ignora, deprecia a questão do prazer, como também coloca o prazer aí como esse aspecto que também aponta para algo divino, né? Então, até por isso, cerceia de tantos cuidados a questão da sexualidade e do amor humano, porque de fato tudo isso é muito precioso. Até nesse aspecto do celibatário, né? Aquele que doa aquilo que é precioso, né? A expressão na questão da sexualidade, ele renuncia porque é algo precioso, né? E quando você fala da esponsalidade do corpo, é um tema muito amplo, mas a gente pode compreender isso a partir dessa questão própria do matrimônio, né? Quando a gente percebe que o amor humano, ele nasce para ressignificar, para apontar para o amor divino, então existe uma vocação primeira no corpo, né? Por isso essa vocação esponsal. O que significa esponsal, né? A gente vai ver lá na vida dos religiosos, por exemplo, as irmãs do Carmelo, elas fazem uma celebração como se fosse um matrimônio, quando elas vão entrar para o Carmelo, porque a alma delas está esposada, né? Lá no livro de Oséias também tem vários trechos nesse sentido. Esposar-me-ei de ti, Israel, né? Ou seja, Deus colocou escrito no nosso corpo essa vocação à esponsalidade, a ser esposo de Cristo, né? Antes mesmo de eu ser esposa do meu marido, existe uma vocação primeira em mim que me aponta para a eternidade, esse matrimônio com Cristo na eternidade. Então, Jesus é o primeiro esposo, né? E aqui na Terra a gente ama e se desposa para apontar para uma esponsalidade maior, né? Que é o matrimônio de Cristo com a igreja. E, por exemplo, no seu caso, Maria Célia, você é psicóloga. O quanto que o seu cristianismo, o seu catolicismo se mistura com a questão da psicologia? Por exemplo, você passa a sua crença da teologia do corpo para os seus pacientes, para os seus clientes, porque, pensando especificamente na questão do sexo, hoje está uma coisa até muito banalizada, correto? Álvaro, quando você fala mistura, né, aí já fica meio polêmico, porque de fato, na verdade, né, não dá para misturar essas questões, né, são questões principalmente em questões clínicas, né, quando a gente vai atender o paciente, a gente não tem, quem conduz a sessão, na verdade, é o paciente, né, a gente não influencia nesse sentido em nada, né, no sentido religioso. Agora, no aspecto antropológico, sim, porque a visão da psicologia se dá por meio de uma base. Qual que é essa visão de homem que aquela abordagem tem sobre pessoa humana, né? Então, quando a gente pensa como cristão, a gente pensa em um ser humano que tem, de fato, como até questões teológicas, como questões óbvias, né? Da concupiscência, por exemplo. Não precisa da gente ir muito longe para compreender aquela frase de Paulo, né? Eu faço o mal que eu não quero e acabo às vezes não fazendo o bem que eu quero, né? Então é desse homem, ser humano limitado, fraco, né, que a gente fala enquanto
base antropológica, né? E aí, por trás de questões filosóficas, a gente procura um ser humano que seja cada vez mais próximo, né, dessa visão cristã. Isso com certeza, dentro do personalismo, né, que é uma das abordagens que eu atuo, como também a abordagem existencial fenomenológica. A gente procura isso, a gente procura, como diz um autor espanhol, Julián Marías, fala que existe uma antropologia cristã, né? Por trás da dignidade humana, por trás do conceito de pessoa humana, tem intrinsecamente o cristianismo, né? O catolicismo em si. Até porque toda a construção que a gente tem desse conceito de pessoa foi primeiro cunhado em autores tanto dos gregos, né, antigos, quanto também de Agostinho, quando ele foi falar sobre a Trindade, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Mas já estava lá em Boécio, né, então já tinha toda uma base aí que a gente pode dizer que fundamenta essa visão de uma antropologia mais cristã, né, onde o ser humano não seja somente inconsciente, não seja somente comportamento, instinto biológico, né? Se ele possa, como diz o Viktor Frankl, ter esse aspecto que a gente chama na logoterapia de noético, né? Que é um ser humano que transcende, que busca, né, elevação por meio das questões tanto de fé, de religião, mas também em todos os âmbitos da vida, né? Então, respondendo a segunda pergunta, a teologia do corpo em si não é uma crença, né? Ela não diz respeito a questões de dogma de fé, ela diz respeito a questões teológicas, antropológicas, psicológicas e principalmente filosóficas, né? Que é isso que a gente está falando, falar sobre esse ser humano, né? Sobre as questões da corporeidade, considerando o mito do Gênesis, considerando toda a bagagem de filosofia cristã e tudo aí que o Ocidente construiu enquanto civilização. E não negando também outros teóricos também, como toda ciência, né? Teóricos existencialistas, mesmo ateus, tipo Nietzsche, Heidegger, né? Russell, né? Fenomenólogo. Então, não de fato, é uma ciência, não é uma crença, né? Então, a gente não tem como passar crenças no consultório, isso é fato. Qualquer psicólogo que estiver fazendo isso está indo contra uma ética, né? Porque cada um é livre para poder desenvolver suas questões de fé aí, sem ter que ir no psicólogo e ser tanto imposto como influenciado nesse sentido, né? Isso não. Mas, assim, a respeito da visão de homem, a respeito de compreender a sexualidade a partir da teologia do corpo, o meu olhar sobre os problemas a respeito da sexualidade, aí sim, mas não a pessoa, não fico explicando teologia do corpo para os pacientes, não. É só quando eles apresentam algum problema relacionado a isso, geralmente eu uso ferramentas que diz respeito a isso, e eu também enxergo esses problemas a partir dessa ótica, né? E é o que você disse, né? Quando a gente pensa em teorias, em até pensadores que pensaram a sexualidade, tipo Foucault, né? Freud, a gente sabe que eles têm muito poucos recursos para tratar questões bem complexas, né? Como hoje você já falou, a questão própria de banalizar a sexualidade, né? Da sexualidade sair do seu lugar, do seu contexto e talvez ficar num âmbito muito mais animalizado. E isso a teologia do corpo tem muito a oferecer, né? Tanto a nós psicólogos quanto a todo ser humano que está nesse mundo e não só tem corpo, mas, como diria João Paulo II, nós somos corpo, né? Então, é bem amplo e isso faz a nossa presença no mundo ser diferente, de fato, poder compreender toda essa dinâmica psíquica corporal, né? Como uma parte importante da nossa vida e, de fato, determinante para que a gente seja pessoas realizadas, felizes, até no sentido da nossa espiritualidade, da nossa fé, né? Que a gente não viva a nossa fé desencarnada das questões do corpo, né? Porque, de fato, se a gente fazer isso, a gente vai entrar, já usando termos da psicanálise, em questões de ampla neurose, né? Com certeza. No caso, esse estudo da teologia do corpo acabou ganhando força com o Papa João Paulo II, a partir de 129 palestras, catequeses que ele fez
certo? Então, na verdade, a teologia do corpo não existia antes de São João Paulo II, né? Na verdade, é mesmo uma parte dessa personalidade genial dele é a questão da teologia do corpo, né? Porque antes já se tinha uma doutrina católica sobre a questão da sexualidade, as questões de corpo, corporeidade, mas não como ele fez, né? A gente pode, talvez, já que você gostou da metáfora do pudim, vou fazer uma metáfora também para tentar clarear esse conceito da teologia do corpo, porque, por exemplo, vamos usar como paralelo a psicanálise, né? Freud construiu a psicanálise a partir de um terreno da mitologia grega, né? A partir dos mitos, né, gregos. E o João Paulo II criou a partir dos mitos bíblicos, né? Desde o Gênesis, principalmente, as cartas de São Paulo a Efésios, Coríntios e tal. Então, a gente pode perceber que, de fato, nasce com João Paulo II. Ele, como um bom antropólogo, né, estudava bastante um caminho personalista, que a gente chama, é uma corrente de pensamento filosófica e antropológica que começou com Munier, né, na Espanha. Então, invadiu toda a Europa essa ideia, esse pensamento personalista. E Wojtyla bebeu bastante do personalismo. E aí ele vai construindo a partir das questões bíblicas e metáforas e mitos bíblicos toda essa construção teórica mesmo, se é que a gente pode dizer que seja só teologia do corpo, porque tem uma base bíblica, mas a gente pode chamar também de antropologia do corpo, ou até uma psicologia do corpo, psicologia da sexualidade, né? Que principalmente no livro dele, Amor e Responsabilidade, ele trata bastante dessa questão, né? Sobre uma certa psicologia da sexualidade, né? Com bases antropológicas e filosóficas bem ricas. Mas é isso que você disse mesmo, 129 catequeses, como o Papa Francisco toda quarta-feira faz a catequese lá na Praça de São Pedro, ele também já tinha esses escritos antes de ser Papa, foi guardando. Quando ele virou Papa, né, ele foi usando cada quarta-feira para tematizar sobre um desses aspectos que ele chamou de 6 ciclos, né, que compõem a teologia do corpo, que o primeiro é o princípio, o segundo a redenção do coração, redenção do corpo, matrimônio, celibato e amor e fecundidade. Então, nesses 6 ciclos, ele ficou de 1979 até 84, toda quarta-feira, falando um pouquinho. Depois se compilou, se juntou isso, se deu o nome de teologia do corpo. Maria Célia, e essa história de castidade no casamento? Me explica isso. Como é que é castidade no casamento? Então, Álvaro, como a gente conceituou anteriormente a castidade, ela nada mais é do que isso, que é um ordenamento dos afetos. Então, quando a gente está no matrimônio, é a gente conseguir ordenar os nossos afetos, toda a nossa capacidade de amar a pessoa qual a gente escolheu, no sentido seletivo, entendeu? Então, o que é viver a castidade no matrimônio? É conseguir ser fiel, é conseguir amar a pessoa da qual a gente estipulou amar, né? Então, nesse sentido, a castidade nada mais é do que ordenar os nossos afetos para o amor e amar de forma exclusiva, né? No sentido da exclusividade. Gratidão, Maria Célia, por essa entrevista. Gostaria de saber se você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes sobre a teologia do corpo, sobre o seu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar. Sim, Álvaro, a alegria é minha, primeiramente, né, em poder ter a graça aí de ter um espaço nos seus meios de comunicação para divulgar essa riqueza que eu considero que seja um certo tesouro escondido aí hoje, porque a nossa sociedade, nosso mundo anseia cada vez mais por encontrar, de fato, né, um caminho para amar, ser amado e construir e cada vez mais ser feliz no aspecto, né, de todas as questões afetivas que envolvem a natureza humana. Então, acho que João Paulo II aí é uma grande porta de resposta ao nosso tempo, né? E eu sou imensamente grata pelo espaço e, com certeza, o pessoal precisar conhecer o trabalho da gente, tem pelo Instagram aí, Maria Célia Reis Psi, né? Tem um consultório também, atendo, e a gente está por aí. E é uma gratidão, primeiramente, a minha de poder compartilhar com vocês isso.
É isso aí, gente boa. Essa foi a conversa aí sobre teologia do corpo com a Maria Célia. A edição desse episódio é do nosso querido Mago do Som, Fachal Júnior. Para mais, siga @viventeandante nas redes www.viventeandante.com. Valeu! Até o próximo. Vivente Andante.